Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, nesta quinta-feira, do dia 18 de fevereiro do ano da graça 2021. Fazemos-lo na Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, do desejo, da vontade da união, da comunidade, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia em que nós celebramos, porque somos um povo mariano, Santa Bernadette Soubirous, a quem Nossa Senhora apareceu nos Pirineus, em Lourdes, mas também um santo português, o primeiro santo da nossa história portuguesa, São Teotónio, amigo pessoal de Dom Afonso Henriques, que o acompanhou e que lhe incutiu a devoção, que o ajudou na devoção de Santa Cruz, porque foi o São Teotónio que fundou a Igreja de Santa Cruz em Coimbra, onde está sepultado o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. E é um momento histórico, nós que vivemos um tempo em que certos movimentos querem, a pretexto da modernidade, a pretexto de novas ideias, de novas condições da humanidade, esquecer a história. Nós sabemos, e os cristãos, os católicos sabem, que se não soubermos olhar e interpretar como é que os nossos irmãos, os nossos pais viveram no passado, nós não poderemos viver em paz, em prosperidade, em igualdade, em democracia no futuro. Portanto, temos que nos inspirar na obra daqueles que nos geraram e que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos. E neste dia vamos rezar o Salmo 142. O Salmo 142 é uma prece no meio da aflição. O salmista canta a Deus e reza a Deus no meio de uma situação de aflição. Nós também vivemos neste momento, nesta pandemia, sem sabermos bem interpretar os sinais, sem sabermos o que significam as coisas. Por um lado, um grupo a querer dizer que é a natureza a reagir, e por outro grupo muito desconfiado que há da parte das autoridades qualquer coisa que não funciona bem. Ainda hoje um vídeo da nossa querida terra Rabo de Peixe nos Açores, em que as autoridades colocaram e proíbem as pessoas de todas as idades de ir à loja, tem que se mostrar um papel a dizer que se vai à loja. Há muita gente a dizer se isto não será uma vontade de controle, de medo, meter medo às pessoas, e começam a surgir muitas interrogações, muitas preocupações. As pessoas em Rabo de Peixe, uma terra que nós conhecemos, todas se conhecem. As autoridades controlam, quem está doente fica em casa, mas os outros, como é isto? Parece, se não for, parece que é para meter medo, que há ordens para controlar as pessoas, mas não será possível. Nunca na história o medo das autoridades venceram. Portanto, nunca na história venceram. E nunca o medo venceu. Nunca a imposição do medo, sobretudo dos homens das autoridades, nunca venceu. E é por isso que nós temos que olhar para aqueles que viveram tempos muito difíceis, muito conturbados. E neste Salmo 142, então, é uma prece à aflição. E diz assim o salmista: Senhor, escutai a minha prece. Ó meu Deus, atendei a minha súplica. Respondei-me,
Ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis o vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão a minha vida e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime no meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me entre aqueles que descem à cova. Fazei-me sede sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. O vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor conservai e renovai a minha vida. Pela vossa justiça e clemência arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei-me sentir o vosso amor desde cedo. A leitura breve que nos é apresentada esta manhã é tirada da carta do livro do primeiro dos Reis, capítulo 8, versículos 51 a 53. E diz assim: irmãos, nós somos, o Senhor diz, nós somos, Senhor, teu povo e tua herança. Teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e do teu povo Israel. Escuta-nos cada vez que te invocarmos, pois tu nos separaste para ti como herança dentre todos os povos da terra. Palavra do Senhor. Então digamos ao Senhor que somos o seu povo e a sua herança e que contamos com a sua proteção. Então nós hoje celebramos São Teotónio, não Santo António. São Teotónio, o primeiro santo da nacionalidade portuguesa. Houve outros que também são do território português, mas antes da nacionalidade, sendo o último, São Paio, cuja imagem temos aqui ao fundo da igreja, é o último santo, declarado santo, antes da nacionalidade, e foi o seu martírio, sendo uma criança, que entusiasmou muito os cristãos para reconquistarem a pátria. São Teotónio nasceu em Ganfei, Valência do Minho, aproximadamente no ano 1082, e foi educado piedosamente desde a infância. Quando Dom Crescónio, seu tio, foi nomeado bispo de Coimbra, levou-o consigo para esta cidade e confiou ao arcediago Dom Telo a sua formação nas disciplinas eclesiásticas. Depois de ordenado sacerdote, foi nomeado prior da Igreja da Sé de Viseu, fez 2 peregrinações à Terra Santa. No regresso da segunda peregrinação, insistiu, convidado por Dom Telo e outros 10 homens de grande virtude, fundou com eles o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, de que foi membro eminente e muito admirado, nomeadamente por São Bernardo de Claraval. Teve também papel importante em algumas conjecturas da pátria. Morreu em 1162. Portanto, São Teotónio foi amigo pessoal e conselheiro espiritual
do nosso rei Dom Afonso Henriques, que era um guerreiro e que não seria fácil, com quem não seria muito fácil lidar, porque a guerra, o combate, a valentia modificam a pessoa no seu caráter, na sua forma de ser e de pensar. Nós temos um testemunho de um contemporâneo, um autor, discípulo de São Teotónio, que nos deixou escrito a explicar quem foi São Teotónio. E diz assim: desde que foi ordenado sacerdote, Teotónio deu mostras evidentes de grande progresso no caminho da perfeição e santidade. A sua vida era para todo o povo de Deus um admirável exemplo de virtude. Desempenhava com exímia perfeição as obrigações da sua ordem sacerdotal. Instruía na fé as gentes rudes e incorporava-as na igreja pelo batismo. Chamava os pecadores à penitência e, curando-os com a medicina das suas orações e palavras de encorajamento, absolvia-os e reconciliava-os com a igreja. Como bom mediador entre Deus e os homens, a todos ensinava os preceitos divinos e pregava a verdade. Apresentava ao Senhor as preces dos fiéis e intercedia diante de Deus pelos pecados do povo. Oferecia no altar o sacrifício e expiação, recitava as orações e abençoava os dons de Deus. Na igreja, comportava-se sempre com santa reverência e temor de Deus e cumpria as funções sagradas com toda a perfeição. Desprezava a sumptuosidade, a riqueza e as enganadoras seduções do mundo. Não se envaidecia com os louvores, nem se exaltava com a riqueza, nem se amargurava com a pobreza. Há quem o louve pela sua renúncia total às curiosidades, divertimentos, ostentações e coisas semelhantes. Eu, porém, considero não menos digna de louvor a sua perfeição na virtude da castidade, comprovada pela circunspeção e prudência em todas as suas ações. Com a ajuda do Senhor, passarei agora a contar como Teotónio veio a tomar o hábito de Cristo e como viveu na religião sob a regra de Santo Agostinho. Desde a sua entrada na religião, ele sobressaía notavelmente entre os mais pela santidade de costumes, extraordinária abstinência e assídua oração. Continuamente dirigia a Deus as suas preces e, quando deixava de rezar, lançava mão da leitura sagrada, aplicando-se principalmente aos salmos. Com efeito, além das horas canónicas e todo o ofício divino em que se empenhava fielmente com santa reverência e temor de Deus, rezava cada dia todo o saltério. O tempo que lhe restava era para se ocupar em exercícios de boas obras ou em diversos serviços do mosteiro. Longe de transferir com qualquer atrativo de vícios ou vaidades mundanas, era sua constante predileção o recolhimento, a mansidão, o silêncio e a paz. Finalmente, coisa rara no nosso tempo, foi tão profunda a sua humildade que parecia querer passar pelo mais esquecido de todos o último dos servos de Deus. Tanto São Teotónio, como disse, repito, depois, mais tarde, quase 200 anos mais tarde, Santo António, na altura Fernando de Bulhões, estudou no colégio que estava junto à igreja de Santa Cruz e daí partiu para Marrocos e depois de Marrocos, com a tempestade, foi para a Itália. Mas foi na obra começada por São Teotónio que Santo António estudou e se tornou o santo mais conhecido, o português mais conhecido de Portugal. Então, neste dia, rezemos pelo nosso povo, sobretudo neste momento tão difícil, uma crise tão grande, e nós vemos sinais muito complicados. Este vídeo desta senhora que eu vi esta manhã de rabo de peixe
Há dias foi um em Caxinas, em Vila do Conde, um pescador proibido de ir ao mar. Nós começamos a estar preocupados, e um pouco por todo o lado vemos um autoritarismo, uma vontade de controlar, e nós confiamos no nosso mundo a Deus, e porque há sempre ao longo da história pessoas que se aproveitam da desgraça, e sempre houve autoridades incorretas que se aproveitaram dos males. Isto é histórico, isto não é dizer mal do presente, é uma constatação histórica. Sempre na história houve autoridades que se aproveitaram, mas duraram o tempo que duraram, se aproveitaram das mazelas, do mal, para impor aquilo que estava, aquilo que lhes apetecia, sem nenhuma justificação ou interesse popular. Rezemos então o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, e que São Teotónio, um português, o primeiro português de ser declarado santo, depois da fundação da nacionalidade, nós rezamos e confiamos a Deus, sobretudo nesta pandemia.